1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber de vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Senhor, a Tua palavra é a verdade, e é ela que nos alimenta espiritualmente. Ela alcança aquela parte do nosso ser que nós não vemos, não tocamos, mas sabemos que ela é real. Ó Deus, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. E por isso nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, dá-nos a Tua palavra, fala conosco, fala ao nosso coração. Livra-nos das perturbações, da inquietação, da mente inquieta. Sossega, Pai, as mentes e os corações, que as preocupações, as ansiedades sejam agora lançadas sobre o Senhor, depositadas ao pé da cruz, e que tenhamos aquele mesmo sentimento de Maria, estar aos pés de Jesus, ouvir a palavra e receber a palavra de Deus. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Esses 5 versículos que nós acabamos de ler do capítulo 2, dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Paulo fala da mensagem, do pregador, do mensageiro, pregador, e da forma e do método de anunciar essa mensagem. Eu fiquei lendo e relendo esse texto, como tenho lido a carta muitas vezes, agora, para os nossos estudos dos pequenos grupos, eu fiquei pensando nessa imagem e nessa exposição que Paulo faz dele mesmo. E foi impossível não comparar Paulo na sua vocação, no seu chamado, no seu ministério, com aquilo que nós temos visto nos dias atuais no seio das nossas igrejas evangélicas. E eu fiquei pensando e lembrando de um pregador da antiguidade, e ele levou tão a sério esse compromisso da pregação da palavra de Deus, de ser um ministro do Evangelho de Deus, um ministro da palavra de Deus, que todas as vezes que ele escrevia uma carta, ou que ele terminava um sermão, ele colocava lá embaixo 3 letras pontuadas, VDM, uma expressão em latim, Verbi Domini Minister, ministro da palavra do Senhor. Era isso que Paulo era essa a convicção que ele tinha. Eu sou um ministro da palavra de Deus. A motivação da minha vida e da minha existência é a proclamação da palavra de Deus e da mensagem de Deus. E ele vem falando isso desde o primeiro capítulo, desde o capítulo anterior, o capítulo 1, ele deixa claro qual é o conteúdo da sua mensagem.
E preste atenção, meus irmãos, o preço de ser íntegro e de anunciar a mensagem que Deus lhe havia confiado era muito alto. Pregar a mensagem da cruz, desvendar o mistério revelado por Deus em Cristo Jesus, apontar para Jesus de Nazaré, aquele homem que é Deus encarnado, que é o Filho de Deus, que não nasce na maior cidade do mundo, que não nasce no centro econômico do mundo, mas que nasce numa região remota do mundo, como a Palestina, e na Palestina ele não nasce em Jerusalém, mas ele nasce na pequenina cidade, inexpressiva cidade de Belém. É difícil para expectativa humana, para os desejos humanos, para a vontade humana de grandiosidade, de fama, é muito difícil apresentar um Salvador que não nasce em Roma, que não nasce em Atenas, que não nasce em Jerusalém, mas que nasce em Belém da Judéia. Onde é que é isso? Onde é que é Belém? E tu, ó Belém, que não és a maior dentre as cidades de Judá, de ti sairá o guia, aquele que haverá de apacentar o meu povo. Essa é a mensagem. A mensagem que Paulo prega não é nenhuma outra a não ser essa, apontando para Jesus de Nazaré, que nasce em Belém da Judéia, que é o Filho de Deus, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, que vive ali naquelas regiões de Nazaré, até os 30 anos de idade, sem visibilidade, na carpintaria junto com seu pai, que aos 30 anos de idade inicia o seu ministério cheio do Espírito Santo de Deus, e durante 3 anos, Jesus de Nazaré anuncia o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus, o reino dos céus. Esse Jesus, varão poderoso, cheio do Espírito Santo, servo de Deus, esse Jesus de Nazaré, que nasce em Belém da Judéia, ele é o Messias, o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. É ele, não há outro. Essa é a mensagem, essa é a proclamação da qual Paulo se sente ministro, chamado por Deus, vocacionado por Deus. A mensagem que ele prega é a mensagem da cruz. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não quis saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem é esta: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias de Deus, Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus, desde aquela promessa que Deus faz lá em Gênesis, quando a humanidade cai através do primeiro Adão, nosso pai Adão. Essa é a mensagem. A mensagem de Paulo era uma pessoa. A mensagem de Paulo não era uma construção meramente filosófica. Não, a sua mensagem é uma pessoa, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias de Deus, o Salvador de todos nós. Esse Jesus, ele morre numa cruz.
Ele é crucificado por causa dos nossos pecados. Ele morre a nossa morte. Ele sofre a nossa condenação, para que pudéssemos ser salvos, cumprindo a justiça de Deus. Necessário foi que ele morresse naquela cruz. E essa mensagem, ela não entrava com facilidade nos corações. Os judeus, como lhes disse, acostumados aos profetas, aos sinais, aos milagres de Deus. Como é que esse Jesus de Nazaré pode ser o Messias de Deus? Ele não venceu os romanos. Ele não pôde salvar-se a si mesmo. Como é que poderia nos salvar? Como é que esse Jesus é o Filho de Deus, o descendente de Davi, que haveria de se assentar no trono de Davi? Davi que derrubou um gigante. Davi que venceu exércitos enormes. Davi que estendeu o reino de Israel sobre a terra. E esse Jesus morre ensanguentado, escarnecido, espancado, humilhado, caindo pelas ruas de Jerusalém. Como é que pode ser esse o nosso Salvador? Era duro anunciar essa mensagem a judeus sedentos, cheios de expectativas, de poder, de domínio, de vitória política, econômica, porque julgavam que o reino de Deus era o reino de Israel. Era duro anunciar essa mensagem a gentios gregos ávidos por sabedoria. Essa mensagem é uma loucura. Um Salvador que morre numa cruz. Mas Paulo, ele tem integridade. Paulo, ele tem compromisso com Deus. Paulo se sente separado, chamado, vocacionado por Deus para anunciar essa mensagem. Paulo tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Paulo é visitado por esse Jesus que morreu, que foi crucificado, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo. Ele aparece para Paulo no caminho de Damasco. Paulo sabe quem é Jesus. Paulo sabe que Jesus não é uma figura mitológica, mas que Jesus é uma pessoa real, viva, que tem todo o poder e toda a autoridade. Paulo não negocia, não acochambra, não facilita as coisas ao paladar e à vontade humana, por mais dura que fosse, essa era a vontade de Deus. Por mais que parecesse loucura aos gentios gregos ávidos por sabedoria, essa é a mensagem de Deus. Por mais que parecesse fraqueza para os judeus, essa é a mensagem de Deus, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que toda e qualquer fortaleza humana, e a loucura de Deus é mais sábia do que toda e qualquer sabedoria humana. E o mais importante de tudo, Deus escolhe nos salvar pela fraqueza. Deus escolhe nos salvar pela loucura, para que a glória seja dele, para que a glória não seja de homem algum, mas para que a glória seja completamente dele. Essa é a mensagem. E agora vem o pregador. Quando fui ter convosco anunciando, proclamando, pregando, arauto da mensagem de Deus, da mensagem da cruz, pregador enviado por Deus,
Não o fiz com ostentação de linguagem, nem de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Fraqueza, temor e tremor. Paulo chega a Corinto, vindo de Tessalônica, sua segunda viagem missionária, sai de Tessalônica perseguido, fugido, chega em Atenas com uma mão na frente e outra atrás, começa a andar pela cidade, e não havia ali outra coisa a ser feita a não ser discutir pensamentos e ideias. E à medida que ele ouvia aqueles pensamentos humanos, aquelas elaborações humanas, que era de tão apreço ao ser humano, mas ele percebia que não tinha valor nenhum perante Deus. Epicureus e estoicos contrapunham as suas ideias, queimavam fosfato, e na realidade não passavam de idólatras, que cultuavam ídolos, que faziam da razão humana um ídolo. Paulo, no seu espírito, não se contém, não dá conta de ficar calado em Atenas diante daquelas discussões que não levavam a Deus com aparência de grande sabedoria, mas que não passavam de loucuras do coração humano, que não passavam de idolatrias, de construções idolátricas para distanciar o ser humano de Deus. Paulo não aguenta e começa a se contrapor, e começa a apresentar-lhes o Evangelho, a verdade de Deus, e eles o arrastam ali para aquele areópago, o centro de todas as discussões, e Paulo então expõe o Evangelho. E praticamente ninguém crê. O racionalismo, a razão e as construções filosóficas da grande Atenas, do espírito de Atenas, não lhes permitem aceitar a mensagem da cruz. E nessa malfadada tarefa de Atenas, Paulo segue em direção a Corinto. E quando chega naquela cidade, ele diz: já cheguei em fraqueza, já cheguei em temor, já cheguei em grande tremor, foi assim que eu estive no meio de vós. Eu vejo alguns pregadores na televisão, eles arrotam tão grosso e falam tão forte que até eu fico com medo deles. Eles são tão arrogantes, tão violentos na palavra, no discurso, na retórica, tão bonitos, tão cheirosos, tão ricos, tão ensimesmados, tão cheios de si mesmos, que quando eu olho para a figura do apóstolo Paulo, dizendo: olha, quando eu cheguei aí entre vós, eu me senti fraco, com medo e em grande tremor. Mensagem, pregador e forma de expor a mensagem. Nós falamos sobre a mensagem, agora estamos falando um pouco sobre o arauto, o proclamador,
o pregador da mensagem. Quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele tem que confrontar naquela cidade potestades, domínios, poderes estabelecidos, fortalezas encasteladas, que não se rendiam, que agrilhoavam mentes, que prendiam entendimentos, que prendiam a compreensão, poderes, potestades, impérios. E é contra essas coisas que aquele homem fragilizado, assustado, amedrontado, que tem que trabalhar o dia inteiro para se sustentar, porque lhe faltavam as coisas, passava por necessidade. E a gente não pensa nisso. Não pensamos quanto lhe custou. Não pensamos quanto custou para que o Evangelho chegasse até nós. Estamos aqui assentados, ar-condicionado, mas nos esquecemos daqueles, como Paulo e muitos outros, deram as suas próprias vidas para que o Evangelho chegasse até nós. Gosto muito, amo as biografias, e uma delas que me encanta é a biografia de Simonton, um dos primeiros missionários vindo dos Estados Unidos para o Brasil para trazer a mensagem do Evangelho. Garoto de 26 anos de idade, que perde a esposa, que morre de febre amarela no Rio de Janeiro, deixando-lhe uma filhinha, e que depois ele mesmo morre aos 33 anos de idade, acometido da mesma enfermidade, mas que ao morrer aos 33 anos de idade, deixa plantado nesse solo brasileiro a Igreja Presbiteriana do Brasil, que fez agora, em 2009, 150 anos. E não é diferente com Paulo quando ele chega em Corinto. Fragilizado pelas experiências sofridas em Tessalônica, em Atenas, agora chega na cidade de Corinto, sem os seus amigos, sem os seus companheiros, sem sustento. Ajunta-se com Priscila e Áquila, que são judeus expulsos de Roma, e juntos começam a trabalhar no seu ofício, que é a fabricação de tendas. E trabalha o dia inteiro, e no meio do trabalho de sustentar a sua própria vida com as suas próprias mãos, anuncia o Evangelho de Deus, a mensagem da cruz, deparando com principados, com potestades, com fortalezas infernais que dominam aquela cidade. Desde Afrodite, que não é necessariamente uma entidade, mas é uma potestade, é um poder, da prostituição, da imoralidade, da sexualidade desvirtuada da vontade de Deus, que aprisiona aquele povo, e ele tem que, com a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, combater esses principados. Medo, fraqueza, fragilidade. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ao ponto, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que nos relata
ao seu ministério ali na cidade de Corinto, Paulo chega ao ponto de pensar em desistir. Não aguentava as pressões, as lutas espirituais, a pressão espiritual, os confrontos, as enfermidades, o ódio humano, a resistência de judeus, a resistência de gentios, pressões na alma, pressões espirituais, confrontos espirituais. Como diz o bom goiano, não dou conta. Não dou conta, não é para mim, Senhor. Numa noite, ninguém menos do que o Senhor Jesus lhe aparece em visão. Esse Jesus que ele prega, esse Jesus que ele anuncia, esse Jesus por quem sofre em obediência, em temor, esse Jesus lhe aparece em sonhos, numa visão, e lhe diz: Paulo, não temas, eu sou contigo, ninguém ousará fazer-te mal aqui nessa cidade, meu amigo. Prega, não te cales, porque eu tenho muito povo aqui nessa cidade. O seu trabalho não será vão, o seu trabalho não será infrutífero, eu levarei a bom termo o seu trabalho. Prega, abra a boca, confronta essas fortalezas, confronta essas iniquidades. Ser fiel, prega a mensagem, Paulo. Imagino. No outro dia ele levantou com certeza, dando chute nas dificuldades, nas dores, nos demônios, nos principados, nas potestades, e ficou ali há 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus. A mensagem é a mensagem da cruz. O instrumento é frágil, é vaso de barro, para que não ofusque a gloriosa mensagem da revelação da salvação de Deus em Cristo Jesus. E junto com isso, vem obviamente a metodologia da pregação. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Preguei a mensagem de Deus e não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Paulo está dizendo: se eu quisesse, eu faria como qualquer um desses sofistas, retóricos, pregadores. Se eu quisesse, eu usaria os mesmos recursos de retórica e de persuasão. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo tinha uma excelente formação acadêmica? A Universidade de Tarso era uma das melhores do mundo na sua época. Paulo, como poucos, dominava o grego, a linguagem globalizada da sua época. Como cidadão romano que faz a sua defesa perante César, certamente dominava o latim. E quando é aprisionado em Jerusalém, e que vai subindo as escadas, e o comandante o interpela, e ele começa a dar licença e começa a falar com o povo em hebraico. Hebraico, latim, grego. Quando descem os acusadores de Jerusalém, eles contratam um advogado de acusação. E Paulo diz: eu faço a minha defesa. Porque como ninguém conhecia a ciência jurídica
do Império Romano. E a sua argumentação é tão contundente que o rei Agripa grita: pelo amor de Deus, para, Paulo. Você está louco, as muitas letras te fazem delirar. Fraco, frágil, vaso de barro, mas um homem letrado, um homem extremamente bem formado, educado em toda a sabedoria judaica, aos pés do maior mestre da lei judaica de todos os tempos, Gamaliel. Mas ele diz, com medo de ofuscar a beleza e a grandiosidade da mensagem do Evangelho, eu decidi não fazer uso de nenhum desses recursos humanos. Foi em simplicidade, em singeleza, que eu preguei para vocês a mensagem de Cristo, para que o Espírito Santo fizesse a sua obra poderosa, e não fosse a minha argumentação, não fosse a minha retórica, para que vocês não edificassem a vossa fé em cima de fundamentos humanos, mas em cima da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus que nos deu à igreja homens tão íntegros como esse, que respeita, que tem integridade para valorizar aquilo que Deus valoriza e com suas atitudes não obscurece a glória de Deus. Glória a Deus. Paulo está dizendo, olha, se eu quisesse, eu usaria métodos de retórica. Se eu quisesse, eu usaria métodos de comunicação, que eu sei, que eu conheço muito bem, mas se eu fizesse isso, a glória seria minha e vocês estariam baseados nos mesmos argumentos humanos. Então foi em fraqueza, foi em humildade, foi em fragilidade, foi com medo, foi com angústia, foi com temor, que com singeleza e com simplicidade eu lhes expus a mensagem de Deus, o testemunho de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu numa cruz, mas ressuscitou, está vivo e é o nosso Salvador. Para que vocês que alcançaram a graça de crer, alcançaram por causa de Deus, por causa da ação do Espírito Santo de Deus, não foi por minha causa. Que sobriedade, que fidelidade, que integridade, que fragilidade, que se transforma em força e em glória a Deus e ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que aparenta sabedoria é, nem tudo que aparenta força é, porque a escala e o padrão de Deus é diferente da escala e do padrão dos homens. Nós vivemos dias maus na igreja. Posso falar da igreja brasileira, que é a que eu conheço e pela qual eu vivo. Vivemos dias maus de mensagem deturpada, de pregadores sem humildade, arrogantes, de métodos espúrios para ajuntamento de pessoas e não para transformação,
Porque se a coisa não segue essa linha, né? Mensagem da cruz, vaso de barro e o poder do Espírito Santo de Deus. Se a construção não começa com os fundamentos acertados, vira um castelo de areia que logo, logo vai se desfazer. Preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Nós temos aí a mensagem, a figura do pregador e a metodologia que é utilizada. Às vezes eu ouço alguns pregadores e eu fico assim, nunca estudei comunicação, mas eu falo, gente, que comunicador brilhante. Se ele tivesse uma televisão, ele seria melhor do que o Silvio Santos. Ele não é um arauto do Evangelho de Jesus Cristo. Ele é um comunicador. Ele aprendeu a arte. Ele aprendeu a arte de comunicar. Ele aprendeu a arte de falar aos homens, de manter as pessoas ali aprisionadas à sua fala, ao seu discurso. É admirável. É admirável, um excelente comunicador. Ele tem a arte e a perícia de comunicar. Mas é para a glória dele. É ele, para ele. Não é para o Evangelho. Não é para Jesus. Não é para a glória de Deus. A mensagem, o instrumento e a metodologia. Para Deus, a forma, a maneira é muito importante. Para Deus, o meio é mais importante do que o fim. A ética de Deus é a ética deontológica, é a ética do meio. Não é a ética do teleios, não é a ética do resultado. Deus não é pragmático. Deus espera, sim, o resultado. Mas resultados advindos da metodologia e da maneira correta para a sua glória e seu louvor. Amém?